Olá, tem um tempinho? Então bora bater um papo sobre negócios. Hoje eu tenho aqui comigo o Gilberto e o Tarso. Eu vou pedir para que eles se apresentem antes, para que vocês conheçam um pouco mais dele. Eu vou começar pelo Gilberto, já que o Tarso já é da casa. Claro. Olá pessoal, meu nome é Gilberto Mendes e eu sou um apaixonado por tecnologia desde jovem, e fui jovem há muito tempo atrás, né? Eu fundei aos 18 anos uma empresa chamada Ideológica, que fazia de tudo em termos de software e que se especializou nos softwares para redes de lavanderias. E é uma empresa onde eu não atuo diretamente. Há uns 10, 12 anos eu fiz um spin-off, criando uma empresa que era especializada em softwares para expansão de redes de franquia, chamada Access Pro, com o sistema Maestro. E depois de um tempo a gente fez uma fusão com o pessoal da Web Software lá do Rio de Janeiro. Hoje eu sou diretor comercial e de relacionamento na Soluto, que é a empresa resultante dessa função. Eu tenho formação em tecnologia, mas fui trabalhando muito a questão, o ensino, o aprendizado de marketing. Então eu tenho um MBA em marketing, né, um MBA executivo, e sou um eterno curioso, um eterno aprendiz, né? Então é um prazer aqui ouvir um pouco dos questionamentos, compartilhar um pouco da minha visão, mas também aprender com esses papos que sempre nos enriquecem. O prazer é todo nosso. Eu sou Tarso Cruz, diretor de operações da Inova Franquias. E Gilberto, se me permite complementar um pouco sua apresentação, acho que tem um fato muito bacana para a gente trazer para o pessoal, que o fato que você já foi franqueado também, né? Verdade. Foi uma experiência bastante interessante, porque um cliente meu não era de franchise, foi convidado a ser franqueado de uma rede de serviços, e uma rede bastante interessante, que eu já era cliente também, e a gente teve a iniciativa de nos unirmos e fazer essa experiência. E eu vivi tudo que um franqueado vive, né? A questão de ler o contrato, de ficar discutindo cláusula, o receio de se o negócio dá certo ou não, Franqueador é sério. Será que se essa empresa que era séria como fornecedora seria competente como um franqueador, se ele entregaria aquilo? Bom, aí assina o cheque, começa o trabalho, aí aquela ansiedade que vai lá para a estratosfera, meu Deus, perdi uma grana, vamos, e aí vamos marcar, quero começar, cadê? Não, espera. Até que veio o treinamento, aí no treinamento o rapaz ficava lendo o PowerPoint, que ia dar um tiro na cabeça dele. Porque era aquilo, eu era o segundo franqueado. Então tudo era muito novo, não só para mim, quanto para eles, né? E a experiência em franchise, eu voltava para o franqueador e dava feedback, olha, isso aqui pode melhorar sim, eu não me senti capacitado, e foi... Como deve ser o papel do franqueado. Exato, né? Dar o feedback, conversar sempre, e eu já partia de algumas premissas que nesses 25 anos de contato direto com o franchising eu já tive, que nunca brigue com o seu franqueador. Se você brigar com o franqueador, você sempre vai perder. Então não entra nessa história de criar intriguinha, porque depois que teve o terceiro franqueado, já virou um grupinho de WhatsApp. Nossa, então. Mas é legal que você viveu na pele uma referência do franchise, que é aquele fator E do franchise, né? Você começa numa super empolgação, o tempo vai entendendo o papel entre as partes, tem algumas decepções, começam a vir as taxas, enfim, é um turbilhão de emoções. A gente vai deixar um link aqui nas referências, um pouquinho mais sobre o fator E. E é interessante percorrer esse caminho consciente, falando exatamente o que a gente sente, né? No final, a gente tinha uma ideia, né, que o meu sócio pudesse fazer a operação se dedicando um pouco mais, com o apoio de uma gerente, mas aí quando a gente vai construindo e olhando o modelo do negócio, ele precisa muito mais empenho, né? Então, o franchising não funciona como um side business, senão em raras situações onde você tem um operador muito bom, uma pessoa que já tem experiência, né? Mas porque só colocar o dinheiro, abrir o negócio, deixar lá uma ou duas pessoas tentando trabalhar e desenvolver a operação, para esse caso, que era de serviços, não tem muito sentido, não. Eu não perdi dinheiro, mas também não ganhei dinheiro. Depois repassei a operação
de volta para a franqueadora, porque existe uma carteira de clientes que a gente construiu. Legal. Mas foi o maior aprendizado foi essa experiência, né? E como dizem, a experiência prática é um excelente professor, ainda que mande faturas altíssimas. Exatamente. A gente vai começar com o nosso tema aqui de hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre tecnologias e como essas novas tecnologias impactaram os modelos de negócio e mudaram um pouco o mundo como a gente conhecia antes. Parece que de 2000 para cá o mundo viveu uma era diferente. É estranho pensar que há pouco tempo tudo era CD e hoje em dia é tudo um micro SD. Exatamente. Eu era do tempo dos disquetes, de gravar, de carregar o joguinho na fita cassete. Era aquela época de fita que você soprava. Tinha fita, você tinha que regular o azimuth, depois tinha um disquete que você cortava para usar dos dois lados. Era um tempo em que o hackeamento eram coisas assim do dia a dia, né? De você explorar possibilidades, questões analógicas, você consertava e montava o seu equipamento como quem dá manutenção num Fusca, né? Então era história de você comprar uma placa de vídeo, colocar os jumpers para não conflitar o mole. Enfim, era um tempo... Era na raça. Era um tempo de uma informática assim, mais interessante, né? Nesse sentido. As novas tecnologias elas não só facilitaram a nossa vida, elas fizeram com que surgissem novos modelos de negócios para o mundo que a gente tem hoje. Como no caso até mesmo da Inova, que a gente tem uma consultoria híbrida para o franchising, mas a gente também pode citar outros casos do mundo, que no caso é a Netflix, que mudou completamente essa coisa de assistir filme e tudo mais. Antes a gente alugava numa locadora, hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão, no celular, a gente assiste até no ônibus. Do seu ponto de vista, do ponto de vista de vocês dois, quais mercados têm mais problemas nesse tipo de adaptação? Muito bem, muito bem. Mudanças, né? A gente começou num processo de digitalização total, né? Então, tudo que era papel e tudo que é vídeo, tudo que é áudio, foi para a nuvem, né? Eu tive uma reflexão a respeito disso há um tempo atrás e a gente percebe que existem alguns setores que já têm problemas latentes que podem se surpreender aí com novidades, como o mercado de logística, que tem muita disrupção, né, já que cada motoboy, cada ciclista, cada caminhoneiro vai se tornar um agente logístico coordenado por um aplicativo, né? A gente pode ver, né, uma disrupção também no segmento de saúde. Primeiro nível, né, a gente viu até com o próprio franchising, né, o franchising de odontologia que transformou o típico consultório ali, tranquilinho, a vida, não digo que uma vida boa, mas uma coisa mais tranquila e tornou isso muito mais eficiente em termos comerciais de atendimento e permitindo que os preços reduzissem. A gente já está vendo agora redes de franquia como o Doutor Consulta, que também tem essa questão de trazer uma medicina mais acessível. Então, a gente percebe que na saúde, essa fragmentação e essa aceleração vão ser contínuos e, sobretudo, à medida em que a gente também vai avançando com a inteligência artificial. Né? Ainda que o tratamento, os procedimentos médicos, eles precisem acontecer em clínicas e hospitais, a gente percebe que o processo de diagnóstico vai começar a ser otimizado através da tecnologia, da inteligência artificial, uma vez que a gente começa a ter um banco de dados de saúde, que hoje já permite pesquisa, já permite alguns alertas, né, como a gente viu agora, coronavírus. Sim. Existia uma startup que monitorava uma série de padrões e alertas e cantou a bola com 2 semanas antes para essa situação. Então, a gente vai chegar num momento, acredito, que com o celular, com a câmera do celular, uma boa parte dos diagnósticos podem acontecer de forma online, né? E a gente percebe que todo mundo que é baseado em papel, em burocracia, em informação, também está
sujeito a ser incomodado ou disruptado, né? Então, a área jurídica é um setor também, jurídica, a área de cartório, são setores que eu percebo que vão ter muitas dificuldades nos próximos anos. Os cartórios, por exemplo, com certificações digitais, sim, com blockchain, com metodologias de acreditação de informações de forma digital, além da própria parte de documentação, a identidade, título de eleitor, RG, CNH e todos os outros documentos tendem a se reunir em uma única aplicação de celular, né, sem a necessidade de você ir num poupa-tempo para gerar uma segunda via. Simplesmente baixa o aplicativo, instala uma chave. Eu cheguei de viagem e recentemente estava no Rio Grande do Sul no final de semana e perdi meu RG. Não achei. Curiosamente, me lembrei que eu tenho o CNH digital hoje em dia no celular, mas pronto. Não vou dar bola por enquanto eu estou atendido, né? Então acho que é um exemplo bem legal sobre como essas tecnologias aí estão nos ajudando, né? E, cara, tem casos muito legais no franchising já de empresas que não se atualizaram e acabaram sofrendo grandes prejuízos, como é o caso da 100% Vídeo. Não sei se você se recorda, era uma locadora, né? E quando veio essas ondas de streaming, de plataformas com filmes seriados, acabou o mercado para eles. Não, e não tem como você se reinventar nesse caso. Porque o mercado deixou de existir. Exato. O mercado de locação de vídeo foi aniquilado pela tecnologia. Na parte do direito, né, a gente, na medida em que a gente tende a ter uma reforma tributária e talvez uma simplificação, então talvez esses processos de revisão de contratos eles possam ser afetados, assim como a própria atividade jurídica pode ser otimizada, né? Sim. Um exemplo que eu soube recentemente foram investimentos de um grande banco em que ele toma muito processo trabalhista, como todos os grandes bancos. Então, é da ordem de 1 bilhão por ano os processos trabalhistas que ele recebe. Então, eles investiram muito em inteligência artificial e jurimetria, que é uma análise estatística dos documentos. Exatamente. Então, a partir da leitura automática pela inteligência artificial daquele documento, da petição, do pedido do pedido do ex-funcionário, ele consegue calcular probabilidades e sugerir o melhor plano de ação, considerando qual é a taxa de sucesso naquela região versus os valores que tendem a ser melhor aceitos e sem um risco de revisão por parte do juiz. Então, no final, eles utilizam e economizam milhões com o uso de inteligência artificial. A própria IBM lançou o Watson, né, que é uma inteligência artificial fora do comum, que entre outras artifícios, ele está trazendo muito essa questão da jurisprudência, né? Então, com certeza, está revolucionando esse mercado e acho que cabe uma reflexão de como que essas pessoas vão trabalhar, né? Quem está trabalhando nesse segmento jurídico vai acabar indo para um lado acho que muito mais consultivo do que propriamente essa parte mais operacional de analisar outros casos e tomar um plano de ação, né? Então, uma tendência não só essa parte jurídica, como em qualquer outra área, acho que até a gente como consultoria de negócios, como desenvolvedores de novas tecnologias, estamos sujeitos a isso, né? Vocês acham que pode haver algum outro mercado que se extingua, como foi o caso das locadoras ou alguma coisa do gênero? Eu não sei se outras áreas, porque as áreas que estão mais protegidas, vamos dizer assim, são aquelas que são mais humanas. Então, a disrupção total e a aniquilação não vão chegar nesses segmentos. Mas todos aqueles que oferecem conteúdos que não são digitais, todos esses já... É um dos maiores problemas, eu acho que quando a gente começa a digitalizar as coisas, o fator humano. Como é que muitas empresas podem continuar com esse fator humano mesmo sendo digitais? É um caso que acho que toda empresa enfrenta nesse mundo novo. E uma outra tecnologia que é de arrepiar os cabelos e que essa, assim, pode ter um impacto muito forte é a questão dos call centers, né? A gente já tem aquele exemplo do robocall do Google, que fez a ligação e agendou uma manicure, né? Então, basicamente um robô interagindo com uma pessoa. Já existem robôs que vão fazer uma oferta e você fala, mas você é uma pessoa?
é claro que eu sou. A gravação gerada por computador, então isso já é um problema muito sério lá fora, né? Mas o ponto em que eu chego é isso. Existem uma série de atividades repetitivas que ou estão sendo eliminadas de forma forçada, né? Obrigando a gente a seguir por menus eletrônicos, encerrando a ligação sem falar com nenhuma pessoa, ou situações que também essas iniciativas de menu board que a gente vê nas redes de franquia de alimentação, é uma iniciativa claríssima de redução da quantidade de pessoas no caixa. Né? A gente percebe que a ideia é eliminar caixa em pouco tempo. Né? As pessoas veem como um grande problema operacional, né? Por contratar, treinar, um turnover muito alto. Quando você tem um robô, um bot ali de autoatendimento, um totem, a pessoa mesmo se atende, você reduz sua folha, reduz seus problemas. Coloca 10 menus em um aplicativo que quando estou me aproximando do restaurante ou da loja, eu já faço o meu pedido para quando eu chegar eu já tá pronto ali pro... Foi o caso do McDonald's, colocou um totem, o Burger King seguiu a mesma coisa. O caso do Burger King, acho que era no México, a cidade do México lá, que eles fazem entrega no trânsito hoje em dia. Você passa por perto do restaurante, ele já vê a sua localização, aponta o restaurante mais próximo, estima o tempo de entrega de um lanche, sugere, você faz a compra e te entrega na porta do seu carro. E eu não acredito que acredito que em menos de uma década, talvez daqui a uns 5 anos, a gente já tenha robôs preparando hambúrguer. Tem um robô que é chamado Flip, inclusive, que ele pega e faz o flip do hambúrguer. Ele não monta o lanche todo, mas já é a automação de uma parte do processo, né? Essa automação toda, ela veio com a chegada da indústria 4.0, que foi uma das maiores revoluções que veio da indústria em si. Muitas empresas que tem aqui no Brasil chamaram seus desenvolvedores, suas mentes brilhantes para as matrizes e desenvolveram essa empresa 4.0 e ela contaminou o mundo todo. Esses robôs preparando lanche, essa automação toda vem muito dessa parte da indústria.Ela impactou o mundo todo no geral. E ainda nesse papo livre, uma outra tecnologia que pode ser revolucionária e que está apenas começando é a de impressão 3D. Então, a gente daqui a pouco eu vou ser capaz de imprimir peças de reposição para o meu carro, peças plásticas, ou num birô ou na minha própria casa, assim como já existem impressoras que imprimem residências, ou seja, você tem uma estrutura robótica que aplica o cimento, aplica os blocos com uma precisão absurda e uma velocidade incrível, então você instala aquela impressora, imprime literalmente uma casa, né, e pode fazer isso numa sequência com 3, 4 equipamentos, né, com peças pré-moldadas, então diferentes materiais. A produção, né, a forma de produção também pode caminhar para uma disrupção para que eu possa imprimir, sei lá, o meu computador, ou imprimir uma peça, o meu case, enfim. Mas então, só uma reflexão final sobre essa questão da mão de obra, né? Gilberto, eu participamos de alguns encontros com o movimento Open, né, liderado pelo Pedro Mello, que a gente deixa uma referência também nos links ali. Legal. E ao longo do encontro que eu participei, o pessoal estava falando isso, né? Tem muita preocupação em relação a isso, mas a mentalidade que a gente tem que ter é de mudar os nossos esforços ou se capacitar para essa nova tecnologia. Vamos precisar de pessoas fazendo ajustes nas máquinas, desenvolvendo novas programações. Então, vão extinguir-se profissões, mas vão abrir-se outras portas. Acho que aí já cabe um outro tema para um outro podcast, que seria as novas profissões. As novas profissões do futuro. Exatamente, porque tudo muda e a gente precisa também se adequar. E uma das coisas que às vezes eu fico pensando é que hoje todo mundo quer ser CEO, quer ser presidente, e acho que não tem. A menos que cada um seja um para CEO, para empresa, né? E enquanto o que a gente realmente precisa, pensando numa questão do Brasil como tudo, é de técnicos, né? Nós precisamos de programadores, de engenheiros, né? Pessoas que possam trabalhar nessa linha de desenvolvimento mais do que as pessoas que vão simplesmente reproduzir scripts repetitivos ao telefone ou realizar ações repetitivas
à frente de um computador ou preparando hambúrgueres, né? Acho que essa qualificação do ser humano que vai ser um grande desafio, sobretudo no Brasil, né? Com as questões educacionais que a gente tem. Sim. Já aproveitando essa coisa de informação, automatização e até mesmo educação, a gente vai falar um pouco de IoT, que é a internet das coisas. Hoje em dia, como eu disse, veio da indústria, mas assim, todo lugar você tem informação rodando. Você tem, na palma do seu celular você tem alguma coisa acontecendo, no celular do seu amigo tem, compartilhar arquivo virou a coisa mais simples do mundo. Então, voltando para o nosso mundo real, para quem está interessado nessa tecnologia, para quem tem um modelo de negócio, para quem quer trabalhar com isso, como usar essas informações de maneira benéfica? Sim, sim. Quando a gente fala de internet das coisas especificamente, eu considero uma tecnologia incipiente que, pelo menos para mim, ainda precisa de um amadurecimento. Uhum. Eu tenho uma casa que é bem conectada, então a minha filha pede a música num aparelhinho do Google, pede para acender a luz ou mudar para a cor que ela quer, né? Porque assim como eu fui das primeiras gerações que teve contato com computadores na minha época, ela está sendo uma das primeiras gerações que está tendo contato desde sempre, né? Desde criança, com a inteligência artificial. Mas quando a gente fala de internet das coisas, tem muitas situações que são soluções à procura de um problema. E é esse o perigo que a gente tem que olhar. A gente teve já há alguns anos, talvez uma década, uma onda do RFID, das etiquetas de radiofrequência. Porque eu vou passar o carrinho, ele já vai me dar o total. E a gente viu que não pegou, né? O custo não permitia, a tecnologia não foi adotada e está sendo usada basicamente como botão para o meu carro abrir, ao chegar, abrir a cancela, coisas mais simples, né? Internet das coisas tem um pouco isso, né? Então, o romantismo ainda não concretizado. Uma ideia de que, sei lá, minha caneta vai estar conectada à internet. A minha geladeira vai dizer que receita e assim, e às vezes, né, a gente, no afã de abraçar a tecnologia por si, a gente começa, não só a gente, mas a indústria começa a criar coisas, né? Novamente, soluções à procura de um problema, como foram as televisões 3D. Faz 2 anos, era uma onda, 2, 3 anos, era uma onda, mas ninguém produzia conteúdo em 3D, ninguém filmava os jogos em 3D, e as pessoas querem o quê? Assistir televisão, né? Então, eu posso ter isso, posso ter aquilo, mas no final eu só quero assistir TV. Né? Então não precisa ser em 3D. Virou uma argumentização, né? Do que... Virou, exatamente. Televisões de 8K, na minha humilde opinião, elas já estão além daquilo que o olho humano é capaz de reconhecer como diferença. Então, na TV de 4K você já tem uma qualidade quase que fotorrealística. 16K, enfim. Considerando também que nem todo mundo hoje em dia fica tanto tempo na televisão, né? Exatamente. Então, é uma coisa assim que a gente vai caminhando para um nicho, mas muito numa corrida sem sentido, né? A mesma coisa com os próprios computadores, que agora notebooks estão sendo menos utilizados em relação aos celulares, e a gente tinha uma corrida lá pelo processador mais rápido, mais cada vez mais potente, etc. E agora a gente chegou numa situação em que todo o processamento ocorre na nuvem. Então, o meu Mac aqui é de 2012, está com performance excelente, e assim, a menos que ele dê algum problema, ele fica por mais 10 anos sendo a minha ferramenta principal de trabalho, junto com o celular, com o tablet. O celular, sim, sendo aperfeiçoado, sendo trocado de tempo em tempo, né? Mas em relação especificamente à internet das coisas, pelo menos na minha opinião, que eu vi o Thiago também, qual é a opinião que ele tem, né? É algo muito incipiente, que é interessante, é importante monitorar, mas eu ainda não enxerguei assim situações do tipo, eu vou apertar o botãozinho para me chamar, para chegar ao remédio imediatamente. Não sei, né? Quais são os momentos em que um botão inteligente ou alguma coisa diferente do que eu já utilizo no meu celular, nos meus aparelhos de interação, que eles vão fazer alguma diferença real. Realmente, acho que é super valorizado esse termo, né, da internet das coisas. Tem coisas mais factíveis no nosso dia a dia, como você bem comentou, vou ligar a luz, estou percebendo que eu estou chegando em casa, algum dispositivo como a Alexa que tem hoje, consegue ligar a luz, desligar a luz, botar música, me dizer como é que está o tempo lá fora, consegue me sugerir
alguma programação no final de semana, mas eu não vejo muita aplicação além disso nos dias de hoje, né? Tem bastante possibilidade? Tem possibilidade de botar a internet nas coisas num refrigerador do estabelecimento para dizer qual é o nível de qual produto tem, aliando com essas tecnologias de rádio frequência que você comentou também, mas é muito distante ainda, né? Não sei até que ponto a gente vai evoluir nos próximos anos para aplicar. A gente pode até ver nessas coisas de carros autônomos, isso mais para frente. Aí é uma tecnologia que... mais robusta, né? Acho que a própria Uber aí é uma que tem explorado bastante esse mercado, se propondo a ter carros autônomos, até drones autônomos para levar passageiros. Nessa última E3, né, tivemos esse lançamento de um táxi aéreo, né, autônomo, né, com uma autonomia de 100 km, ou seja, eu poderia pegar um táxi voador e sair aqui de Campinas e ir para São Paulo, tranquilamente, na confiança de que vai dar tudo certo. Um hacker não invada o sistema e me leve para qualquer outro lugar. É uma outra preocupação também, né, porque outro tópico aqui da nossa conversa é essa coisa de informação, que já se alia muito à internet das coisas. Uma coisa é a segurança em si dessas informações tem que ser muito bem discutidas, porque agora que a gente está tudo na nuvem, que tudo pode ser compartilhado, a segurança disso fica como, né? A gente fica preocupado com esse tipo de coisa. É verdade. E esse é um dos pontos que envolve um elemento que a gente não consegue fazer muito upgrade, que é o ser humano. Exato. Quando a gente fala de... Você pode ter um sistema de segurança de dupla camada, tripla carpada, que na hora que a pessoa coloca uma senha 1, 2, 3, 4, não adianta. Né? Então você vê que essa onda de invasão de WhatsApp, ela explora o elo mais fraco, que são as pessoas, né? As pessoas são os ataques que a gente chama de engenharia social, onde a pessoa se passa pelo site, pelo banco, e a pessoa diz o número, né? Tá lá na correria, e assim a gente vê, né? Todo mundo já teve aí um amigo que teve o WhatsApp hackeado, que mandou mensagens pra gente pedindo dinheiro. Eu tenho uns 4, né? E assim, não são pessoas simples, né? É um diretor de tecnologia, é um consultor de franchise, ou seja, pessoas com experiência, mas que de repente, ou por às vezes por falha de sistema mesmo, mas às vezes por um deslize, acabam tendo seus celulares clonados e enfrentam esses problemas. Então, essa primeira camada, eu acho que exige uma cultura, né, e treinamentos de segurança de informação para que as pessoas consigam criar senhas mais complexas, né? Por exemplo, ao invés de usar combinações de números e símbolos, coloca uma senha muito maior. Parafuso, porca, prego. Pronto, já tem uma senha de 20 caracteres, que por mais que seja composta por palavras, né? Você coloca um arroba entre um e outro, um símbolo entre outro, uma senha de 20, 30 caracteres, você tem ali uma proteção maior. Porque é isso, o ser humano não é capaz de memorizar uma chave de criptografia de 128 bits, né? Então, do ponto de vista tecnológico, a gente vai acompanhando e vai tendo a evolução natural pelas empresas de tecnologia propriamente dita. Então, os bancos de dados vão sendo cada vez mais sofisticados, as estruturas de armazenamento de arquivo vão ficando cada vez mais sofisticadas, então existem investimentos permanentes para essa segurança. Mas, a menos que a gente consiga trabalhar dentro das nossas organizações essa cultura de segurança da informação, né, que é o colega que passa a senha para o outro, ou que deixa o computador ligado e vai almoçar, essas coisas, né, a gente vai ter ainda sérios problemas de tecnologia que tendem a ficar cada vez mais graves, né? Então, acho que vão se agravando também os problemas, né? A gente tem ouvido muito o Elon Musk falar de que quer ligar a internet à cabeça do ser humano. Então, eu acho isso muito perigoso. Hoje a gente fala muito da tecnologia da informação na palma da mão, mas a tendência muito forte é que em breve a gente vai ter um acesso irrestrito à tecnologia, às informações. Isso, acredito eu, que vai mudar a forma como a gente conversa. O nosso papo aqui, se a gente tivesse com a cabeça ligada entra um pouco no que ele falou também, será que é aquela romantização também de novo? Porque qual a necessidade de conectar a cabeça de alguém à rede?
O que eu acho interessante nesse aspecto é que nós já estamos diferentes. A tecnologia já nos mudou. Nós não memorizamos caminhos, não memorizamos celulares e o processo de aprendizado, né, ele está muito diferente, né? Então, hoje a gente aprende como encontrar informação, né? Mas eu não preciso, salvo algumas exceções, dominar todo o conhecimento, já que essa informação está disponível para consulta. Então, cada profissão e cada segmento tem ali o seu impacto e a sua necessidade de conhecimento, conexões neurais e a sabedoria que é decorrente disso. Mas nós já somos diferentes, né? E a gente já começa... Eu diria que a gente começa a ir na direção da ficção científica, mas depois que a gente tem videochamada, agora que a gente já tem os primeiros carros autônomos, a ficção científica já está muito mais próxima da realidade do que eu seria capaz de assumir alguns anos atrás. Te prever também. Já essa coisa da ficção científica é bem legal, porque se a gente parar para analisar Star Trek, Star Wars daquela época, Star Trek já falava de ter essa coisa de FaceTime, essas coisas assim, e aí virou realidade. E aí o que acontece é isso. Muitas vezes as limitações se dão pela nossa imaginação. Então, a gente se direciona, a gente caminha em direção a um futuro que foi imaginado por algumas pessoas, que é isso, da viagem espacial, do carro voador. Quais são as coisas que a gente é capaz de sonhar e de pensar, né? Vamos aguardar o que vai vir depois. Já aproveitando também, a gente falou em um momento aqui durante o nosso episódio sobre essa coisa da informação estar na palma da mão. Isso mudou também como se vende as coisas hoje em dia. Porque hoje em dia a pessoa não chega na loja, ela pede para o vendedor explicar tudo. Ou até mesmo chega num restaurante, ela pergunta todo o cardápio porque ela tem informação no celular. Então como é que essas lojas, restaurantes e tudo proporcionam uma experiência junto com o digital? Porque mudou a maneira. Tem casos muito legais, né? Tem um que eu vi recentemente, que é o caso da Nike. É muito comum as pessoas olharem tênis na internet, escolher o modelo, ver o que mais lhe agrada para concluir a compra no ponto físico, né? E o caso da Nike, eles estão usando na Mega Store deles, se não me engano, em Nova York, um modelo onde você vai escolher todos os tênis online, você vai ver os modelos, as cores que você quer, os tamanhos, e você seleciona a opção de ir até a loja, só experimentar. E isso eles conseguiram fazer tirando todo o atrito do contato humano. Então você vai chegar lá, só bater o QR Code que eles disponibilizaram para você. No horário que você combinou, os tênis já estão lá numa portinha. Você experimentou os tênis, o que você gostou, você já bota dentro de uma sacola, volta os tênis que você não quer. E ao sair da loja, por os RFID, né, os leitores ali de radiofrequência já vão detectar qual que você está levando embora, debitam no seu cartão e acabou, né? Um exemplo quase que ideal aí entre a junção do físico e do digital para fazer a compra. Esse é um desafio interessante, né? Porque cada marca vai precisar pensar ali qual é a sua estratégia de ponto de venda, qual é a jornada. Então, de fato, eu me lembro, primeiro assim, eu queria trocar o home theater da minha casa. Eu descobri que os home theaters acabaram também. Existem poucos e ruins. Agora é a soundbar. E aí eu fui tentar entender o que é essa história de soundbar, porque a TV, como é cada vez mais fina, o alto-falante aponta o áudio para baixo e aí é aquela experiência péssima de som. Sim. Né? Aí você coloca um soundbar, mas aí, enfim, eu sei que eu cheguei na loja e o vendedor não sabia 5% do que eu sabia depois de ter pesquisado bastante. Então, o que o vendedor ele tem que ser nesse momento, né? Primeiro, ele tem que ser muito adaptativo para fazer um excelente atendimento e facilitar o processo. Acho que toda venda é consultiva hoje, né? Exatamente. Toda venda é consultiva. Então, ele tem que detectar se o cliente sabe o que ele quer ou se ele quer ajuda. Se ele sabe o que ele quer, saia da frente, facilite. Olha, está aqui o seu aparelho, este aqui é um pouquinho melhor se você quiser. Né? Eu, numa
Na ida às Casas Bahia para comprar um aparelho, a vendedora se aproximou, posso ajudar? Não, eu vou decidir, meu nome é tal, quando você precisar de mim, eu estou aqui. Então, isso foi muito importante. Então, o primeiro ponto, né, é atendimento. Que o bom vendedor não tem que saber, isso não é um nerd, não é o cara que sabe todos os pontos, mas ele tem que saber e se informar o tempo todo sobre aqueles equipamentos e aqueles produtos que ele está vendendo e saber estabelecer uma conexão emocional. Que o fato da informação estar na palma da mão significa que o canal racional já vem satisfeito. Eu não venho com curiosidades, eu venho muito mais com certezas. Então, o que a gente precisa explorar é essa dimensão emocional. Primeiro, com o atendimento, com o vínculo, com o fazer com que a pessoa se sinta confortável no ambiente da loja. Segundo, que é um ponto que vem antes da loja, mas que permeia todo o processo, que é design, é marca, é identidade. Ou seja, esse conforto emocional, esses diferenciais de design que são mais difíceis de ser copiados. Eu vou numa loja da Lacoste, eu sei o que eu vou esperar e eu sei que esse tipo de experiência não vai ser reproduzida. Assim como a Harley Davidson, que significa liberdade para quem é fã da marca e que não vai ser copiado. Então você tem esse efeito emocional. E como é esse processo de compra, a ideia é que ele seja o mais fluido possível, é o polimento de todo o processo. Quanto menos login, quanto menos informação você pedir, quanto mais fluido seja esse processo, melhor. A performance do site, performance no caixa, quer dizer, são coisas que para que o cliente não fique esperando, para que as coisas já estejam pré-reservadas. Se eu estou atendendo a um cliente, estou registrando em um tablet quais são os elementos que ele quer, né? Quando ele finalizar e terminar uma conversa, já estão separados e embalados os produtos para ele retirar. Muito bem. Já aproveitando isso também, essa experiência do cliente, toda essa coisa de vamos trazer um aspecto humano, mas também vamos unir toda essa parte tecnológica e o aspecto humano. Limpando essa parte tecnológica aí para não ficar aquela coisa chata de tudo mais. Mas uma coisa também que a gente vê é trazer essa parte do digital para o mundo real, que é transformar as coisas numa espécie de game. Meio que gamificar a experiência do usuário. Como é que a gente pode fazer isso para manter esse usuário engajado? Ou melhor ainda, essa pessoa que vem comprar ali? A gamificação acaba sendo uma estratégia para dar um upgrade, né? Quer dizer, uma coisa eu compro, boring, né? Outra coisa eu transformo isso num jogo, né? Eu ganho pontos, eu ganho medalhas, eu ganho prêmios, eu sou reconhecido, são conquistas. Troca de milhagem também. Né? Então, eu vejo que você pode usar porque a gamificação ela vai explorar alguns aspectos da psicologia humana. Né? Um pouco é a competição, né? Outros são a coleção, que é um outro padrão humano bastante interessante. Né? Outra coisa é a recompensa por um certo comportamento, a diferenciação. Então, essa estratégia que é muito bem utilizada nos jogos, né? Ela vem sendo transferida para o mundo dos negócios. Né? As primeiras iniciativas que a gente percebe que já não acontece mais como era antigamente, são os programas de fidelização. Antes tinha aquela história da cartelinha, etc. Né? 10 vezes ganha uma refeição. Exato. E que, por exemplo, uma rede de franquias que utilizava muito bem isso é a Subway. Né? Então, e era usada só nas novas lojas. E por um período relativamente curto para criar o hábito. Então a pessoa vai uma vez, ganha uma carimbada, e era assim, prêmio praticamente em todas as visitas. Prêmio na primeira, segunda, terceira e quarta. Pega mais um cartão, primeira, segunda, terceira e quarta. A pessoa se acostumou a comer 8 sanduíches, experimentando uma vez com refrigerante, outra vez com o cookie, outra vez o tamanho maior, outra vez dobro de recheio. Ele passou por uma jornada em que ele conheceu cada uma das ofertas de upgrade.
E isso aumenta o movimento da loja, isso vai criando e pode criar os hábitos, né? Então, depois de algumas vezes, e aí você percebe que isso desaparece depois de um tempo, e só nas novas lojas que, pelo menos dentro da minha percepção, isso acontecia, né? Então, alguns exemplos, né? Essa questão de criar o cliente ouro, prata, ouro e diamante, não tem bronze, né? Ninguém começa no bronze, é prata, ouro, diamante, e aí eles, por exemplo, o Uber criou exatamente esse sistema, muito recentemente. Então, o que ele tem de estimular? Você utilizar de forma fidelizada, ou seja, se você começa a utilizar 2 ou 3 aplicativos, ainda que você pague um pouquinho mais barato, você vai diluir a sua pontuação. Já se você concentra num aplicativo, ele começa a mesma coisa, companhia aérea. Você começa com Red, com Blue, Platinum, Black, e isso vai lhe dando a fila que tem menos espera, o espaço VIP para você, ou o upgrade para uma classe melhor, ou a milhagem. Então, esse é o ponto, né? Primeiro, essa questão da gamificação, ela tem que partir de um planejamento estratégico. Eu quero aumentar o volume de vendas, ou eu percebi que o cliente que vem na minha loja, ele utiliza 2, 3 lojas. Como é que eu faço para tentar trazer e aumentar a intensidade, o volume de compra, a frequência? Ou seja, os seus pontos eles vão inspirar, então vem para cá, né? E assim você consegue influenciar o comportamento do consumidor de uma forma divertida, onde ele não se sente manipulado, né? Um ponto interessante daquele livro, A Pergunta Definitiva, do Frederick Reichheld, ele não só falava da questão do você indicaria ou não, mas ele colocava essa questão do cliente, da empresa ter um lucro bom ou lucro ruim. Então, às vezes, você cria um programa de milhagem, mas sem cuidar da satisfação do cliente ou sem que ele se sinta valorizado. Então, você acaba tendo um refém, né? Ele compra de você, ele permanece contigo que é um caso de algumas companhias de companhias aéreas ou alguns bancos que criam alguns programas assim, mas que o cliente é um refém. Ele está lá comprando com você, na hora que ele completar uma pontuação ou na hora que ele descobre que ele pode vender as milhas, ele começa a se sentir livre para escolher um outro concorrente, né? Então, ele parte de uma premissa de atendimento de alta qualidade e avança através de tecnologias e comunicação contínua a um processo de recompensa pelo comportamento que estrategicamente faz sentido para a minha empresa. Eu acho que tem total sentido tentar amarrar isso, porque senão fica uma estratégia vaga e sem nexo, né? Pô, consegui o objetivo, comi todos os 4 lanches da Subway, ganhei aqui meu combo, nunca mais vou voltar. Eu acho que não é nesse sentido que deve ser feita essa estratégia, né? Tem que ter forma de reter esse cliente e fazer essa estratégia. E até fazer medições, né? Então, você faz, às vezes, uma promoção específica para estimular uma fidelidade, dá algum brinde e descobre que os seus clientes que já estão fiéis, que estão utilizando esse programa, e isso não está trazendo novos clientes ou não está alterando os comportamentos, né? Então, a da Subway foi muito bem calibrada porque é isso, ele leva o cliente durante um período a experimentar, como falei, toda uma série de um repertório de coisas. Criar um hábito de consumo, né? Exatamente, ou pelo menos algumas experimentações, como era há um tempo atrás, antes dessa batalha aí de preços baixos nos hambúrgueres, aquela história do sanduíche do dia, ou sanduíche da Copa, né? Onde você tem Argentina, Brasil, e você tem a oportunidade de experimentar combinações únicas, né? Não é uma gamificação, mas um passo à frente, faz lá uma cartelinha em que você coloca lá todas as bandeirinhas, por que não, né? Criar alguma coisa interessante. A gente está falando sempre de novas tecnologias e como o mundo mudou a maneira de se fazer negócio, a experiência do cliente e tudo mais. Para quem estiver ouvindo a gente, para quem tem curiosidade sobre o tema, qual que é o primeiro passo para começar a transformar seu negócio numa parte digital mesmo?
Eu acho que isso também parte do planejamento. Quando a gente fala de franchising, a gente tem uma questão bastante interessante, né? Eu costumo comentar que quem está de fora do setor de franchising enxerga o segmento repleto de empresas gigantes. E na realidade, para quem convive no dia a dia, franqueadores e franqueados são basicamente um conjunto de pequenas ou médias empresas que estão protegidas, vamos dizer assim, sob o guarda-chuva de uma grande marca. Então, todos coletivamente estão investindo nisso. Então, considerando essa realidade do franchising como essas pequenas e médias empresas, a gente tem o primeiro desafio, que é a permanente sobrecarga das pessoas. Né? É muito frequente a gente se deparar com franqueadores que estão permanentemente apagando incêndios. Né? E aí, quando você está no modo de sobrevivência, no modo de incêndio, você descuida de várias coisas, né? Desde permitir a entrada de um franqueado sem perfil para sua rede, até a questão de não dedicar o tempo correto para planejar seu negócio, revisar seus processos. Então, eu acho que a gente tem basicamente duas linhas, né? Identificar as pendências e as tendências. O que são as pendências? Tem coisas que são o essencial, o básico do básico. Né? Um primeiro passo é olhe para as suas planilhas, né? E questione onde essas planilhas estão me levando e como é que eu poderia transformar essas planilhas num ambiente integrado. Então, fazer o básico, RP, PDV, relatório, né? Ter uma estrutura básica de captura de informação e de análise. Quantas vezes, né, a gente não vê o pessoal que compra um BI, gasta um bom dinheiro nessa contratação, passa semanas fazendo treinamento, mas não consegue estabelecer o hábito de processar, de questionar, de fazer as perguntas e de tentar explorar aquele potencial de informações. Então, é importante, no que diz respeito às pendências e tendências, aumentar essa prioridade, justamente porque é isso. A gente vê muita gente dormindo no ponto, né? Tem muita empresa ainda que não está nem, por exemplo, cadastrada no Google, não tem uma rede social, ela praticamente não existe, né? Quando você vai para esse mundo digital. E daí você vê empresas que já têm uma pegada mais agressiva e digital se aproveitando desses descuidos, digamos assim, né? Então, eu estava vendo hoje, agora há pouco, aqui uma notícia do iFood, falando que está se posicionando com o iFood Loops, né, como um novo prato feito digital, digitalizando esse mercado e abafando esses pequenos restaurantes de bairro que às vezes não conseguiram se enquadrar nesse mercado digital, né, seja por um atraso mesmo, ou às vezes um mindset das pessoas que estão por trás, que é delicado porque é falta de acesso à informação ou até uma ignorância, de saber que tem internet, mas se sente limitado, né? Então, é um movimento bem maluco aí que a gente está vivendo, né? De ver isso aí. Mas acho que basicamente é isso, se preparar para esse mundo digital. Começa básico e vai instruindo. Isso. Google tem programas muito legais de inserção na Sim, web. Google é um negócio. Cara, até o Globo, né, que é uma das mídias mais tradicionais e que tem maior audiência do Brasil, já está trabalhando também com um portal exclusivo para microempreendedores, pequenos empreendedores, que trabalha bastante com esse viés e também de capacitação para outros conceitos mais básicos de gestão financeira. Até mesmo o próprio Sebrae também tem muito conteúdo disponível. Acho que às vezes as pessoas têm um pouco de receio de, preciso me tornar digital ou estar nas redes sociais, não sabem por onde começar, acho que é um bicho de 7 cabeças. Mas hoje em dia, pouquíssimas pessoas são analfabetos digitais, então tem que acompanhar e se capacitar, né? E dentro ainda disso, né, a gente falou um pouquinho da pendência, né, que é resolver o básico, site, redes sociais, etc. Mas existe a questão das tendências, né? E aí é onde a rede de franquias, sobretudo se ela consegue ter uma horizontalização e um diálogo construtivo e um trabalho
open, como a gente conheceu, né? Ele pode fazer os MVPs, né? O mínimo viável, o produto mínimo viável. Ou seja, vamos fazer um teste? Vamos pegar uma unidade de Curitiba ou uma unidade num local específico e vamos fazer um teste controlado. Vamos fazer essa experiência, deu certo, não deu? Essa abordagem, essa comunicação. Vamos fazer um teste AB. Unidade A vai trabalhar dessa forma, unidade B vai trabalhar dessa forma. E implementar pequenos testes de tecnologia, né? Conversar com fornecedores e à medida em que consegue se identificar diferenciais competitivos, aí você multiplica isso para a empresa. Vale a pena eu colocar o iFood ou não? É uma questão de sobrevivência. Enfim, como é que a gente consegue lidar com isso? Então, esses pequenos testes, essa cultura ágil, eu acho que é algo que também pode ser gradativamente construída e internalizada nas empresas para ter essa cultura de inovação e sair daquela coisa de meu processo tá bom, está. E isso pode ser muito amplamente explorado, né? Porque, cara, isso pode ser desde uma abordagem comercial numa loja mais tradicional. Entrou um cliente na loja, se eu falar bom dia, tudo bem, como vai? Vamos ver como vai ser a aceitação, se eu crio um reporte com esse cara ou não. Agora vamos perguntar como é que foi o dia dele. Sei lá, tem que fazer teste de todas as formas para conseguir fazer. Esse teste AB é um conceito que às vezes as pessoas também atrelam muito o marketing digital, uma XYZ, mas não, dá pra gente fazer qualquer momento. Em qualquer né? momento, qualquer operação do negócio. Já aproveitando, nós somos a melhor casa de franchise e formatação de todo o Brasil. Procurem Nova Franquias. Já aproveitando, voltando um pouco do assunto sobre franquias que a gente começou no papo, você já foi franqueado, né? Então, e hoje a Soluto ela trabalha com soluções e softwares e tudo mais. O que você acha que é fundamental para uma rede de franquias com esse tipo de aspecto? É indispensável para uma rede, considerando as tecnologias hoje? Existem dois pontos importantíssimos. A primeira é tentar construir um espaço integrado digital, né? Então, a ideia é que com um único login, por exemplo, eu tenho as informações do meu ponto de venda, que eu tenho os acessos aos treinamentos, que eu possa solicitar serviços, que eu possa colocar minhas contribuições, entender as minhas tendências, entender meus alertas, né? Ou seja, um ambiente, esse processo de gamificação, de redução de atritos, isso deveria ser discutido na plataforma. E aí é um esforço, né, de todos, de criar uma cultura de informação, né? Porque a gente entende, né, como eu falei agora há pouco, né, as franqueadoras estão com muita frequência sobrecarregadas. E diante disso, você coloca uma extranet onde o franqueado, quando acessa a última notícia de julho do ano passado, né, onde tem lá o calendário de treinamento de agosto de 2016. Então, você vai dando sinais de que aquilo é só um depósito de arquivos e de informações velhas. Então, esse empenho em manter a rede engajada, né, como disse uma vez uma assessora de imprensa, 365 dias de convenção, ou seja, aquela energia e aquele engajamento, aquela motivação para ir além, tem que estar presente o tempo todo e com uma comunicação constante com esse público interno, né? Então, eu acho que essa mescla do digital e do presencial, ela é muito importante, né? Ou seja, não pode ser simplesmente usa aí o sistema e fique abandonado, né? Até porque isso também é assunto para um outro podcast. Eu comecei a fazer uma série de analogias entre a relação da empresa de software com a rede de franquias e suas semelhanças, né? E uma das reflexões que lá em 2013, quando eu fiz um dos cursos de marketing, é que o cliente de uma empresa de software geralmente lembra da empresa em dois momentos, né? Quando dá pau ou quando chega a nota fiscal. E o franqueado muitas vezes está nessa situação. Ele só lembra da franqueadora quando tem problema, quando chega o boleto ou quando atrasa o material. Quer dizer,
fica uma relação muito tensa, né? Onde, assim como muitas vezes o pessoal que utiliza o software acredita que a empresa de software fica o dia inteiro sem fazer nada, só criando login ou dando pequenos suportes, né? E a gente sabe como é que correria de ficar construindo e mantendo um software no ar o tempo todo, a mesma coisa no franqueador. A gente sabe, e eu vejo como tem pessoal suando, né, ralando para construir, trabalhar a marca, colocar novas unidades, dar o apoio ao franqueado, mas faltando esse pequeno, não é pequeno, né, mas o esforço de endomarketing, né, que às vezes é um conjunto de pequenas coisas, né, não precisa ser grandes eventos, mas pequenos contatos, ligações semanais, coisas mais simples, que podem criar essa questão emocional. Porque o aprendizado, né, e a mudança de comportamento, ela se dá predominantemente pelo canal emocional. Sim. Então, uma frase que eu uso quando a gente fala de marketing de relacionamento é que o relacionamento reduz a pressão sobre o preço, ou seja, se é uma marca que eu amo, ou se é uma empresa que me atende super bem, eu muitas vezes estou disposto a pagar mais caro, às vezes, pelo mesmo produto. E, de outro lado, o relacionamento cria a famosa resiliência. Né? Ou seja, né, quem fala assim muito de resiliência, aquela propriedade que a lata, quando você amassa, ela fica amassada para sempre, porque ela não tem resiliência. A bolinha de borracha, você aperta e ela fica exatamente igual. Na relação é isso. Se eu tenho uma relação pessoal, ou uma relação harmoniosa e com esse elemento emocional com o franqueado, se eu cometo um erro ou se acontece algum problema, esse problema, depois de corrigido, não afetou em nada a relação. Se eu tenho uma atitude beligerante com o franqueado, como se ele fosse um subalterno ou algo menor, né, ou que isso transparece, cada falha da franqueadora vai se acumulando. Vai ser apontada como se fosse o maior erro de todos. Até aquele grão de areia que faz a ponte cair. Né? Então, por que a gente está falando disso? Porque em relação à tecnologia, ela não pode ser usada como uma forma de reduzir o contato humano. Né? Ela tem que ser agregada. Mas eu acho que é justamente isso, né? A gente gosta muito dessa perspectiva de que o sistema de franquias é um sistema. O franqueado tem sua importância, o franqueador também, nenhum é maior que o outro. Os sistemas só funcionam juntos, tem essa interdependência fundamental. Então, isso deve ser explorado também no âmbito digital. Do meu ponto de vista, o que mais agrega valor em termos de tecnologia para uma rede de franquias é utilizá-la para criar relacionamento, para criar um relacionamento forte, para criar soluções juntos, né? E tem um caso que eu acho muito legal, que é o da Delivery Much. Ela é um aplicativo de entrega que encontrou um sistema de franquias, a forma de escalar, né, o seu atendimento. E lá eles têm um método de trabalhar com a inteligência do franqueado muito ativamente. Então, o franqueado tem erros, tem acertos na sua rotina, ele compartilha através de um sistema, uma intranet com os seus colegas franqueados, o que eu acertei e o que eu errei. Putz, isso não é só você vangloriar os acertos do cara ou tentar comunicar para a rede o que dá certo, mas também o que dá errado. Isso economiza muito dinheiro, isso traz um senso de pertencimento muito grande e acaba sendo tudo através da tecnologia. Se a gente tivesse uma intranet tão bacana, não ia funcionar, não vejo outra forma de fazer isso funcionar senão através da tecnologia. Isso acabou gerando uma rede super engajada, que troca figurinhas, que pensa de uma forma colaborativa. Então, além de trazer relatórios super específicos, análise de dados, a tecnologia pode fazer também com que a conexão humana seja um fator exponencial nas redes de franquia. E às vezes, né, uma coisa que acontece com uma certa frequência é isso. O engajamento acaba sendo mais importante do que a tecnologia, porque se você tem uma rede engajada, mas não tem lá um ambiente ainda, né, um ambiente de tecnologia favorável para essa comunicação, tenho certeza que vai acontecer o grupo de WhatsApp, que vai ter o pessoal se comunicando, né, que às vezes o pessoal com maior ou menor sucesso consegue fazer uma curadoria e falar, olha, gente, vamos colocar isso, olha, boas notícias, inauguramos uma unidade aqui, uma unidade ali, tivemos, enfim, acho que esse é
é um processo que a gente tem que ir construindo, né, dentro da franquia. Já aproveitando que a gente falou de softwares e soluções e tudo mais, a gente vai falar um pouco da Soluto já, né? Queria saber aí, a Soluto ela oferece um sistema de gestão completo para as redes de franquia. Então, como é que foi esse processo de desenvolvimento desse software? Como é que a Soluto trabalha? O que ela oferece? A gente está no mercado há 16 anos, focados em franquias. E a gente foi adotando gradativamente um processo de desenvolvimento ágil, né? A famosa regra de Pareto. A gente entende que as necessidades muitas vezes são básicas, né? E que não se deve perder muito tempo procurando o perfeito, né? O feito é melhor do que o perfeito, como costumam dizer. Então, a gente coloca assim, em torno de 20% das funcionalidades de cada módulo, de cada recurso. Vamos começar a trabalhar com expansão, com operações, e muito em feedback com a base de clientes. E depois a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo. E tem algumas ferramentas que nunca chegam ao 100%. Até porque tem duas questões interessantes no software, e todo processo baseado em conhecimento, é que, de um lado, nunca o sistema está pronto. A gente sempre tem uma dificuldade muito grande de satisfazer o cliente, porque cada usuário tem a sua demanda, né? Tem gente que quer sistemas mais complexos, tem gente que quer que o sistema seja mais simples. A gente tem que atender a essas diferentes demandas. E, de outro lado, é muito frequente a gente se tornar refém do próprio sucesso. E esse é o desafio, não só das empresas de software, mas dos franqueadores também, que às vezes tem lá uma estrutura que funciona e como é que eu vou me reinventar? Como é que o meu negócio aqui está indo numa direção que eu estou percebendo que está ficando cada vez mais difícil por mudanças de comportamento do consumidor ou por novas tecnologias, como é que eu me reinvento? Então, o nosso processo é muito baseado, né, em desenvolvimento ágil, e a gente acabou construindo uma plataforma que se propõe a ser uma plataforma unificada, onde a gente tem estruturas para atender o franqueado em seu negócio. A gente tem um PDV homologado no Brasil inteiro, nós temos estruturas para gestão de estética, de gestão educacional. No meio do caminho, toda uma camada de extranet para permitir essa comunicação entre o franqueador e franqueado, com o Helpdesk, né, a central de atendimento ao franqueado, a consultoria de campo, os arquivos e materiais para download e assim por diante. E os processos específicos da franqueadora, onde a gente trabalha a expansão, a implantação de novas unidades, a gestão dos documentos de cada uma dessas unidades e até mesmo o cálculo de royalties, fundos de propaganda, emissão automática dos boletos. Então, o nosso diferencial foi isso. Nós nascemos no franchising, então resolvemos os problemas internos das franqueadoras e, em função da evolução, a gente foi construindo ferramentas para atender os franqueados também, né? Então, acaba sendo um sistema que nasce sendo pensado no franchising, diferente de outros que nascem focados em loja e, quando se deparam com franchising, tem que se reinventar completamente, porque uma tabela de preço centralizada, a consolidação de dados, é algo que não está no DNA do sistema, e precisa praticamente reconstruí-lo para ter esse elemento na sua espinha dorsal. Acho que esse mundo é muito dinâmico, né? A gente considerar que um sistema está pronto é sempre uma utopia, né? Não, sempre tem até aquela atualizaçãozinha. Surgiu um novo feature, surgiu uma integração, e a gente tem que estar ligado nisso toda hora. Então, bem como você falou, né? Primeiro feito, quem sabe nunca chega o perfeito, porque não tem um dinamismo tão grande no mercado, né? Uma mudança bastante interessante que tem sido a nossa abordagem de uns tempos para cá é começar a estabelecer, a nos enxergarmos como um ecossistema. Então,
existe um parceiro que é uma empresa especializada em central de compras, né? O pessoal da Compra Store. Legal. Então, eles se integram com a gente de modo que o franqueado faz um pedido, ele cai nessa central de compra para produzir o material, selecionar, separar os uniformes e fazer essa entrega logística, né? A gente tem integração com um parceiro que é o de boleto, outro que é o de notas fiscais, daqui a pouco um parceiro para integração com o WhatsApp. Então, a ideia é que a gente possa ter integrações com parceiros especializados para a gente se concentrar no nosso núcleo que é franchising, franqueador e franqueado. Mas acho que tem um grande benefício nessas ferramentas que hoje em dia auxiliam, né, as redes de franquias, que é um lastro de ações que você vai fazendo, né? Infelizmente, não pode negar o fato que tem alguns casos aí de que a relação entre franqueado e franqueador não acabam bem, vão acabar gerando um processo, um litígio, e quando a gente tem um sistema bem amarrado, né, bem estruturado, você consegue comprovar dentro do sistema que prestei suporte para você, tem tantos chamados aqui, ou não, você sempre teve os chamados e nunca usou, você nunca viu um treinamento dentro da plataforma, você nunca ouviu uma mensagem que a gente comunicou por aqui. Então, acho que, além de facilitar, trazer todos esses benefícios, você também tem uma segurança maior de todas as ações, né? Então, putz, importantíssimo prestar suporte que você se compromete no contrato de franquia e ali você consegue comprovar que está efetivamente fazendo esse trabalho, né? Então, além de todos os benefícios mais intangíveis, né? Acho que tem esse que é o impactível. Eu coloco isso como um efeito colateral do uso correto de um sistema, que é o aumento dessa segurança jurídica. Sim. Né? No momento em que acontece um litígio, uma coisa é eu sair correndo para buscar papel, WhatsApp, e-mail perdido, chamar esse funcionário, outra coisa é puxar um conjunto de relatórios para dizer quando o franqueado acessou, não acessou, quanto tempo ele ficou sem entrar, todos os vídeos que foram disponibilizados e que ele não acessou, ou a consultoria de campo que evidenciou que ele não seguiu o padrão, indicou para ele assistir um conjunto de vídeos e ele não realizou, não fez. Houve uma não conformidade, né? A gente tem lá na consultoria de campo a assinatura do próprio tablet. Então a pessoa visita, dá a recomendação, explica, fala, agora você precisa assinar aqui para receber o seu plano de ação, o seu relatório, para que a gente possa, né, trabalhar as responsabilidades da zona. Perfeito. Sem informação, que é isso, reunida num local único, fica muito mais fácil de você extrair, comparar e criar em torno dela. Né? Perfeito. Então, se você está precisando de um sistema eficaz para a gestão da sua franquia, procure a Soluto. Venha falar conosco, vai ser um prazer aí apresentar, entender as necessidades. Como é um sistema modular, né? Sempre tem muitos clientes que são muito grandes, têm suas estruturas de TI, etc., mas que precisam especificamente de expansão, precisam especificamente de uma gestão financeira, de uma extranet. Então, acho que isso é legal, né? A gente consegue se adaptar. Porque às vezes a pessoa fala, já tem um sistema aqui que faz essa parte de controle de campo, XPTO, mas dá para complementar com uma solução que o módulo específico do Soluto traz. Sim. Então, é bacana a gente ter isso em mente. Muito bem, vamos deixar um linkzinho da Soluto aí no nosso rodapé e procurem a Soluto. Fiquem à vontade para isso. A nossa casa de franchising agradece. Bem, já para a gente começar a dar andamento para o final da nossa entrevista, eu vou ter duas perguntas para vocês. Uma é o que a gente pode esperar para o futuro da tecnologia. A gente pode ser um pouco ficção científica nesse momento. Um momento sci-fi aí, bate-papo. Aí vocês decidem, eu vou começar com o Gilberto. Gilberto, o que você acha? O que a gente pode esperar para um futuro aí? Seja para a franquia, seja para negócio, seja para o mundo. Eu penso que a gente vai ter muitos desafios, né? Porque existe a gente está num mundo em mudanças constantes, em aceleração constante, né? Se a gente pensasse no passado, como é que eu quero guardar comida congelada, só que em um Tupperware, né? Agora a gente tem como concorrente do Tupperware, a gente tem o iFood com essa solução de entrega, a gente tem os programas de compra por assinatura, onde a comida já chega
toda semana. A gente tem uma série de mudanças, né? Ou seja, as pessoas não, muitas pessoas estão optando por não cozinhar mais. Sim. Né? Então, a gente percebe que a gente vai ter muitas mudanças, né? Então, nesse sentido, o que deve ter uma tendência cada vez maior é a curadoria, né? Pessoas que tirem dos seus clientes o estresse de escolher, né? O estresse de fazer essas seleções, né? A gente vai ter cada vez mais fragmentação e especialização, ou seja, a gente vai ter a franquia especializada em virar parafuso para a direita. Né? A gente vai ter especializações, como a gente já tem na área jurídica, tudo vai ser muito especializado e fragmentado para atender cada nicho, né? E muita coisa de colaboração, né? Acho que essa vai ser a questão de aula. No que diz respeito à ficção científica, a gente tem um lado que é esse mundo de abundância, né? Abundância de informação, então os livros já foram disruptados, né? As músicas foram, quer dizer, tudo que é conteúdo, mas também a produção de água potável, muitas soluções de saúde vão chegando por aí, então a gente vai ter uma revolução disso. E tem um lado distópico, né? Onde a gente tem aí mudanças climáticas, né? É curioso que a gente avança numa série de coisas e tem retrocessos em outras, né? Nas liberdades individuais, nessas pautas de costumes e também com um certo negacionismo, né? Então tem, assim, quem diria que hoje em dia a gente ia ter de explicar para alguém que a Terra é redonda? Não, isso aí, isso é uma coisa, colocar o dedo na ferida. Quem diria que nós teríamos de convencer pais a vacinar os seus filhos, né? Então a gente tem um elemento humano que às vezes evolui, às vezes involui, ou que acaba sendo hackeado. Né? Eu penso nas eleições brasileiras e nas eleições americanas, sem julgar o mérito de direita e esquerda, do que tinha no passado, do que nós temos hoje, mas que foram hackeadas. Né? A forma como as redes sociais foram exploradas de forma inovadora não deixa de ter um certo mérito. A forma como o processo de comunicação, por exemplo, né? O presidente vai lá e fala os pontos que ele quer falar para todo mundo via rede social e ok, né? Não tem intermediário, ele vai, conversa diretamente com as pessoas, passa a mensagem dele, às vezes verdadeira, às vezes falsa, né? Tem essa questão também. Mas a gente percebe que existe um elemento, novamente, né, a questão da limitação humana. Né? Então, a gente pode ter problemas das doenças, quer dizer, a questão natural, né, de mudanças climáticas, são coisas que a gente tem que ficar de olho, se preocupar e, às vezes, até militar, dependendo da ideia de cada um. Né? Mas essa é a minha visão de futuro, né? Muitos desafios, muitas mudanças, muitas coisas divertidas, né? Muitas coisas desafiadoras, né? Como sempre foi. A diferença é que muito mais rápido, né? Um século a cada 5 anos. Eu compartilho bastante dessa visão de abundância. Acho que a gente vai ressignificar muitas coisas, inclusive a forma como a gente vive, né? De uma forma mais ampla. Com todas essas automações, com toda essa abundância, o acesso mais fácil a recursos naturais, tecnológicos, acredito que vai sobrar muito mais tempo para a gente viver, aproveitar família, amigos. Pode ser uma visão um pouco utópica, e a gente volta nesse assunto, pode ser, mas eu acredito que se a gente conseguir ter uma consciência de colaboração, que é algo que vem sendo muito pautado também, a gente vai ter uma vida cada vez mais para ser vivida, né? Então, eu acredito muito nisso. Claro que vai ter ressignificação, como eu falei, de negócios, de profissões, é algo muito latente, mas eu continuo acreditando que esperar o futuro é isso, né? É um pouco mais para a gente viver. É isso que traz essa esperança, minha esperança na juventude, né? Porque
a gente foi vendo, né, a tecnologia nos dizendo você vai ter mais tempo livre, mais tempo livre, mais tempo livre, a gente tem cada vez menos tempo livre. Isso é verdade. Mas essa é a visão da minha geração, mais workaholic, viciada em trabalho. Mas eu percebo que existe uma leveza nas novas gerações, sobretudo na questão da relação com o material. Né? A minha geração, quando chegava, se organizava, começava a fazer autoescola aos 17 anos e 8 meses, para quando, no dia que fizer aniversário, ir lá fazer a prova, tirar a carga. Né? Porque o carro era uma coisa importante, o carro, a casa, as posses. E a geração, essa nova geração de profissionais que está agora na economia, ela desloca o foco da posse para a experiência. O acesso. Né? Eu não quero ter um carro, porque eu posso ter um Uber que me leva para lá e para cá sem eu ter de pagar IPVA, estacionamento, etc, etc. Eu não preciso de uma casa, eu posso alugar um espaço, inclusive num formato em que eu mude. Eu não preciso ter caixas e caixas de livro. Eu tenho um Kindle onde todos os livros estão aqui, ou um celular onde estão todas as minhas músicas. Então, essa ressignificação da posse, onde tudo fica mais líquido, é algo que vai ser bem interessante, né? Porque racionaliza consumo, muda, né, a dinâmica de utilização, e também eu vejo, principalmente na região onde eu moro, ali perto da Paulista, né, mudanças também nos hábitos. Né? Então a minha geração é aquela geração que vamos na churrascaria e tal, e até explodir. Né? É um orgulho, né? E eu vejo a galerinha lá, os jovens da nossa região, consumindo em restaurantes vegetarianos, veganos, e assim, um em cada esquina. Né? Eu moro ali na Frei Caneca, trabalho ali na Alameda Santos, naquela região, 3, 4 quadras, tem uns 6 ou 7 restaurantes veganos ou vegetarianos que estão sempre lotados. Né? Ou seja, existem mudanças de comportamento e que o empresário tem que saber monitorar, né? Que tem que ser levadas em conta, tem que ser monitoradas, porque vão impactar também nos negócios, essas mudanças comportamentais não tecnológicas, tanto que a gente tem aí Burger King com seu Rebel, né? Um hambúrguer vegetal. Né? Quem imaginaria isso? Então, para o futuro, eu acho que essas mudanças elas vão se intensificar. Já aproveitando para a gente finalizar agora, tem uma sempre perguntinha que eu faço, que é este ou aquele. Você só pode escolher uma das duas coisas. Meu amigo. É exatamente para a gente ver como é que a pessoa lida com isso. A gente falou o tempo todo da unificação entre o tecnológico e o humano. Mas, senhoras e senhores, se você tivesse que escolher para o seu negócio aspecto humano ou tecnológico, só pode escolher um. Humano. Eu sou de humanas, eu acredito. Eu venho de treinamento, eu acredito muito nas pessoas. O diferencial está nas pessoas. Né? A gente teve um crescimento muito grande na Soluto quando houve a fusão entre as empresas, e no ano passado, quando a gente contratou profissionais do franchising, por isso, porque a gente teve a adição de cérebros. Tecnologia você compra, mas você precisa de cérebros. Né? Então, mesmo sendo de tecnologia, o nosso foco é em pessoas. Yuri, você tá cada vez pior com essas perguntas. Ele fica preparado essas coisas. Não, mas eu também acho que o futuro humano continua sendo muito superior em termos de relevância. Sem pessoas não tem cliente, não tem empresa, não tem quem forneça serviço, produto. Eu acho que tudo que a gente crê de tecnologia é para o uso humano. Então, continuo achando que humanos é a parte mais importante de qualquer negócio. Né? A gente vai brincar que o nosso patrão é o cliente, né? Então, é uma pessoa, é um humano. Tem-se muito essa consciência de que por trás de cada CNPJ tem também no mínimo uma pessoa. Então, acho que a gente não pode fechar os olhos para esse aspecto importante.
Dá um frio na barriga, né? Pensar no futuro de tecnologia. Pô, o que vai acontecer aí, meu Deus? Eu tenho que Perplexo. Sem saber o que vai acontecer. Aí você vai ver, vamos dar um passo de cada vez. Não vamos viver com a síndrome do Peru e morrer de véspera. Muito bem, pessoal. Já me expressando aqui também, acho que o aspecto humano é fundamental para qualquer negócio. Acho que o que mede um bom empresário em uma boa rede de franquias ou até mesmo um bom negócio é a maneira como se trata as pessoas que estão comprando, as que trabalham para você e todas aquelas pessoas que estão ali cotidianamente no seu negócio. Acho que pensar primeiro nos outros, acho que é fundamental para quem quer ter um negócio de sucesso. Exatamente. Muito bem, pessoal, foi um prazer ter vocês dois aqui no nosso programa. Consenso que a gente teve no Este ou Aquele. Primeiro consenso do Este ou Aquele. Eu encerro aqui o nosso programa. Fiquem à vontade para consultar ouvir nossos outros podcasts. Também tem meu companheiro aqui, o Davi, com um papo de franquias. Acho que é muito legal vocês ouvirem também. Fiquem sempre à vontade para saber mais sobre a Inova e procurar todos os nossos canais. E também a Soluto também. Acho que é muito interessante, eles têm muito a ensinar também. Vou aproveitar para fazer um agradecimento especial pro Gilberto por ter se deslocar até aqui para a gente bater esse papo. Já comentei com você que o nome do meu avô é Gilberto. Ontem ele esteve de aniversário, fez 83 anos. Então, uma data especial aí, fico muito feliz dessa presença. Mas as coincidências da vida, eu ia falar. Agora sim. É isso aí. Muito bem, pessoal. Obrigado, Gilberto. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tá.